Oi, eu sou o Henrique Furtado. Esse aqui é o meu vídeo falando um pouco sobre finanças comportamental. Dando aqui primeiro início a um prefáciozinho, assim, analisando finanças comportamentais, a primeira coisa que a gente se depara com investimentos no geral é a questão do risco. E a gente observa que, aliando comportamento às finanças, as pessoas nas perdas, elas têm propensão a manter os ativos. É, Quando você compra um ativo em D0 e ele automaticamente em D1, D2, enfim, qualquer que seja o horizonte de tempo no curto prazo, cai, as pessoas são propensas a manter esse ativo, porque vender ele significa incorrer em uma perda de valor, assim, e a gente sabe que as pessoas são aversas à perda, elas são aversas a aceitarem que a escolha delas gerou um resultado negativo. Então acaba que elas costumam manter os ativos ou os papéis que elas estão comprados, estendendo o prazo. Assim, a gente, entre aspas, a gente fala que elas têm mais paciência para manter, mas na verdade é justamente com essa aversão à perda, com a dor que traz de você vender o ativo com algum tipo de perda. E nos ganhos a gente tem justamente o oposto. A gente tem uma aversão nos ganhos porque o sentimento no curto prazo de que o seu papel, o seu ativo esteja te rentabilizando, você esteja ganhando com aquele ativo, faz uma propensão de que se no médio prazo incorra um risco de você perder aquilo que você está ganhando, a pessoa já queira vender e já queira ter o sentimento de um saldo positivo logo no curto prazo. Por isso que a gente fala que é uma aversão aos ganhos, porque as pessoas acabam vendendo esses ativos assim que eles apresentam algum ganho, justamente para não temendo uma perda no futuro, mesmo que no futuro também possa incorrer de mais ganho ainda. E justamente falando sobre curto prazo, médio prazo, que a gente pode olhar um pouco sobre o horizonte de tempo. No curto prazo, a gente costuma ter uma volatilidade muito alta, o que significa que pessoas que fazem análises diárias da carteira, elas tendem a performar pior no curto prazo, justamente por essa questão de volatilidade. A pessoa fica temerosa com ganhos e perdas, principalmente perdas no curto prazo, movimentações diárias, enfim, e elas acabam eh, não tendo um foco central assim de estender o investimento, então incorrem muitas vendas e compras, o que faz a pessoa ter um ganho mais reduzido, ou uma perda, e contrasta com com a consistência no longo prazo. Quando a gente os especialistas de investimento justamente justificam isso, né? Que quanto maior o seu horizonte de tempo, quanto maior você visa o longo prazo, você vai ter uma consistência também nos seus ganhos. Então, pessoas que compram ativos, papéis, visando o longo prazo, assim, e sabem que vão manter eles por determinado tempo, tendem a ter um ganho maior no longo prazo, do que aquelas pessoas que ficam o tempo todo tentando, mexer na sua carteira de investimento. A gente vai abordar também os conceitos de contabilidade mental, que é um conjunto de operações cognitivas para organizar, avaliar, e manter o controle das atividades financeiras, são coisas mais ligadas ao sistema um, são coisas que a gente faz mais automaticamente, assim, de acordo com as nossas finanças. E falar um pouco também sobre vieses que afetam um pouco nossos investimentos, que é o viés de status quo e o efeito manada. Falando um pouco sobre contabilidade mental, ela foi desenvolvida pelo Richard Thaler, né, ganhador do Prêmio Nobel de Economia em 2017, criador dessa teoria da contabilidade mental. E eu peguei alguns exemplos do livro Nude, que ele escreve justamente sobre contabilidade mental, para explicar um pouco o que é essa contabilidade mental. Por exemplo, a gente tende a gastar o mesmo valor, né, vamos dizer que a gente tem um salário de R$ 1.000. Se você falar para a pessoa que ela tem um salário de R$ 1.000, ela vai gastar de uma forma. Se você falar que ela ganhou R$ 1.000 na loteria, a probabilidade dela mudar a forma que ela gastaria esse dinheiro é completamente diferente. E se você falar que esses R$ 1.000 são provenientes uma devolução do regime tributário, enfim, do imposto de renda, outra forma de gastar. Por quê? Porque quando a pessoa associa aqueles R$ 1.000 ao salário, ela provavelmente associa a gastos rotineiros, a despesas que ela já tem normalmente, despesas com casa, luz, enfim,
despesas assim que realmente quando você pensa em salário, você pensa em manter seu padrão de vida ou seu bem-estar. Quando você fala que a pessoa ela ganhou R$ 1.000 na loteria, aquilo tem uma sensação de ganho, de algo inesperado para ela, e isso faz com que ela gaste um pouco mais impulsivamente, com desejos que não sejam necessariamente coisas palpáveis assim em questão de padrão de vida, assim, coisas que são mais fúteis. Porque como tem essa ideia de ganhar o dinheiro de uma forma que você não estava esperando, ou aí entra na sua cabeça um pouquinho um dinheiro extra, então a sua forma de gastar ele também muda. E o que acontece também são um pouco de gastos diversificados de acordo com a forma de pagamento. No livro ele tem um exemplo assim, que as pessoas em shoppings, em lojas, enfim, elas costumam gastar mais dinheiro se pagando em cartão de crédito ou débito do que se pagando com moeda física. Por quê? Porque ao você entregar o papel, moeda, você tem ali imediatamente um sentimento de perda, de você ver a nota indo para o vendedor, para a instituição, enfim. E no cartão você não tem essa visão de que o seu dinheiro está saindo, é tudo ali num cartãozinho assim, então acaba que você é mais propenso a gastar utilizando seu cartão do que utilizando o papel moeda. E outro fator também da contabilidade mental é a agregação, que é a forma que a gente recebe o dinheiro, o parcelamento que a gente recebe o dinheiro, ele também afeta a nossa utilidade, mesmo que o montante final seja o mesmo. Então, pessoas que recebem o salário quinzenal, é, um hábito padrão nos Estados Unidos, na Europa, ou semanal, tem uma percepção de ganho diferente das pessoas que recebem mensalmente. Mesmo que o valor final seja o mesmo, a percepção de ganho de cada um é diferente. Pode ser que a pessoa que recebe semanalmente tenha uma percepção de ganho maior, justamente porque ela está vendo aquele dinheiro entrando na conta com mais regularidade, do que uma pessoa que recebe mensalmente. E falando um pouco de viéses que afetam o investidor, o primeiro é o viés de status quo, que ele fala justamente sobre a aversão à mudança, a aversão a gente trocar de investimento, é, fazer alguma análise para saber se é ideal trocar ou não. É, a gente tem aversão a essa mudança, porque ela instiga mais a utilização do nosso sistema 2, que é o sistema de raciocínio, de pensamento lógico, de parar para pensar, entre aspas. Aqui um exemplo que eu trago é que muitas vezes a gente está alocado há muito tempo em fundos de investimento, e eles, por algum motivo, eles passam a performar um pouco pior, ou nem só a rentabilidade, né? Às vezes eles têm uma troca na equipe de análise macro, eles têm uma troca de gestor, e que assim eles estão dando algum indício para o mercado que está tendo uma instabilidade dentro do fundo, mas por a gente não querer fazer essa análise, por aquilo incorrer, né, não só de analisar de sair do fundo, mas ir para outro, a gente acaba mantendo do mesmo fundo. E até trago aqui um exemplo do Alaska Black BDR, que foi um fundo que performou muito bem em 2018, 2019, mas em 2020, principalmente com a crise do Covid, ele teve uma queda abrupta, como todos os outros fundos, mas a volta dele foi bem mais baixa, foi bem mais negativa do que o resto dos demais fundos, das demais ações. E muitas pessoas, esse Alaska ganhou muita notoriedade em 2019, principalmente, e muitas pessoas acabaram mantendo o seu dinheiro é, por puramente acreditar que a rentabilidade de 18, 19 voltaria sem fazer qualquer análise mais profunda sobre o fundo e por que ele está performando tão pior. E acabou que em 2021, 2022, ele teve uma saída muito grande de cotistas. E para finalizar, falando um pouco sobre efeito manada, que é justamente a tendência a gente seguir os players do mercado, o que as pessoas estão fazendo de forma geral, ou o que é que é amplamente divulgado nas mídias digitais, um pouco de seguir o que o outro está fazendo também sem usar os sistemadores, assim, é realmente intuitivo de você seguir o que a Maria está fazendo. E eu uso um exemplo próprio meu, assim, em 2020 e 2020 ponto segundo semestre, 2021 primeiro semestre, as ações que estavam muito em alta eram de Cogna e Via Varejo, denominavam até na época uma combinação entre as duas chamada Varong, por algumas análises de mercado, achando que a pandemia ia acabar
e o setor de varejo ia crescer, o setor de educação, que é a Cogna, também ia crescer. A gente estava tendo um alto volume de negociações, mas assim, era tudo uma análise muito superficial, assim, porque todo mundo estava num ambiente de completa incerteza, achando que a pandemia ia acabar e não tinha nem discussão sobre vacina ainda, a gente ainda estava em tempos muito restritivos, enfim. Então, acaba que eu fui também no bolo, junto com o mercado, com as pessoas investindo. Eu também botei meu dinheiro só seguindo indicação de internet. E, no fim, porque a pandemia se expandiu ainda, porque durou muito mais tempo do que se esperava, né, e impactando muito esses setores, os resultados foram péssimos. Hoje a Via Varejo, comparada a 2020, 2020 ela chegou, 2020, 2021 chegou a R$ 16, hoje ela se encontra em 3, 4, a Clara também chegou a 8 e depois foi para 2, enfim. Então são só alguns exemplos aí que o efeito manada também pode impactar com a gente. Esse foi meu trabalho. Obrigado.